Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Bem-vindos hoje de manhã, quarta-feira, 13 de março. Vou contar convosco desse lado, seja um ótimo dia, a continuação de uma boa semana. É o dia da semana em que temos Conversa Arejada e a colaboração muito especial do escritor Vitorino de Sousa, que está connosco. Bom dia, Vitorino, boa quarta-feira. Ora, muito bom dia. Já estamos caminhando aqui para o meio de março, não é? Ora bem. Pois é. Que está aí, está a entrar a primavera. Pois está aí a chegar a primavera. Essa é que é. E termos que mudar a hora? Sim, é lá para o final do mês já. Dá-se um toque especial aos nossos dias, a mudança da hora. É sempre na última madrugada de sábado para domingo. Exato, do mês de março. Sim. Isso está regulamentado por lei, portanto não tem que enganar. Não tem que enganar. Portanto, verificando, será mesmo lá de 30 para... É mesmo pelos últimos dias, de 30 para 31 de março. Portanto, e em plena Páscoa. Bem, mas vamos lá saber hoje a proposta que me parece muito interessante. Ora bem, eu hoje trago aqui uma lenda. Sim. Uma lenda que é muito conhecida, pelo menos de nome, as pessoas são capazes de já terem ouvido falar, mas se calhar não conhecem a história, como normalmente acontece. Sim. Com as lendas. Que é a história já falámos aqui do Galo de Barcelos, não é? Exato, Bom, sim. Que é a padeira de Aljubarrota. E aí há muito a dizer, não só por causa da padeira, mas por causa de Aljubarrota, não é? Porque Aljubarrota, a chamada Batalha de Aljubarrota, por exemplo, quando a gente vai visitar o Mosteiro da Batalha, há muita gente que não sabe que aquele mosteiro foi construído em honra da vitória que nós tivemos, que foi a maior vitória que nós tivemos sobre os espanhóis, não é? Quer dizer, há um livro de história muito engraçado que se chama 900 anos a irritar os espanhóis. E da vez que nós mais irritámos os espanhóis foi na Batalha de Aljubarrota, por razões, enfim, podemos falar nisso noutra altura. Então, por carga d'água é que vem a Batalha de Aljubarrota? Já agora esta questão, não é? Que é para inserir o contexto da padeira, não é? O contexto, sim. Portanto, a batalha surgiu porquê? Porque no final da dinastia, o rei Dom Fernando, chamado o Belo, não é? O simpático, ele era muito, diz o Fernão Lopes, que era amador de mulheres e achegador a elas. Eu acho uma expressão genial. Interessante. E então o senhor passou a vida à pancadaria com os espanhóis e perdeu sempre, não é? Tirando a Aljubarrota, não, porque a Aljubarrota, quando se deu a batalha, ele já tinha morrido. Aliás, a batalha deu-se exatamente porque ele morreu e não deixou herdeiro, não é? Esse era sempre o problema, porque é o fim de uma dinastia, houve um interregno, e como ele tinha tido uma filha, ele era casado com uma senhora que também ficou célebre na história, que era chamada Leonor Teles, não é? Que era a aleivosa, que é um termo que já não se usa. Então, ele casou mas da primeira mulher dele, ele casou com uma senhora chamada Leonor, da qual teve uma filha, chamada Beatriz. E esta Beatriz acabou por casar com o rei de Espanha, como acontecia com frequência, não é? Sim. Passavam a vida a casar uns com os outros. E o rei de Espanha era o Juan I, ou seja, o João I. Tá? E então o que é que aconteceu? Quando o Dom Fernando morreu, sem deixar herdeiro, o Dom Juan I de Espanha achou que, como era casada com a filha do rei que tinha morrido, tinha direito ao trono, não é? E legalmente tinha, sem dúvida nenhuma. Era genro. Exatamente, não é? E portanto, mas só que a malta não foi na conversa, não é? Quer dizer, não queremos ficar espanhóis na coisa. Então o que é que aconteceu? Houve uma revolta e tal, e não sei o quê. É nesta altura que surge um senhor também chamado João, que cá vai ser o futuro Dom João I. Portanto, há um João I de Portugal e um João I de Espanha que desatam a pancadaria. E é aqui também que surge o celebérrimo Nuno Álvares Pereira. O Nuno Álvares Pereira, de Sernaste do Bom Jardim, era o contestável do reino, ou seja, era o patrão das Forças Armadas, era o gajo que estava à frente, o general daquela altura. E como o Juan de Espanha achou que não ia conseguir o trono de Portugal, a menos que houvesse pancadaria, invade o território, tá? Com a intenção, evidentemente, de
se apoderar, tomar posse do reino de Portugal à força. Não é? Mas o embate deu-se exatamente em Aljubarrota. Tá? E, segundo consta, eu já lá estive no centro de interpretação e é realmente muito engraçado. E se o ouvinte quiser passar por Aljubarrota, tem um centro de interpretação da batalha muito engraçado. Muito bem feito, com um filme e tal. Bom, e é na zona, o centro está instalado na zona exatamente onde se deu a batalha. Tá? Está lá marcado no chão. Bom, então o que é que aconteceu? Aconteceu que, segundo consta, o exército português era muito inferior em número ao exército espanhol. Mas o Nuno Álvares Pereira, que era um grande estratega, um grande general, posicionou-se no terreno com imensa vantagem e preparou o terreno, abriu covas para os cavalos caírem. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a gente deu uma grandíssima tareia nos espanhóis. E ainda hoje os espanhóis não gostam de falar no assunto porque aquilo foi uma vergonha, não é? Eles tantos. E depois, quer dizer, os espanhóis sempre tiveram bem fechados. Os maiores da península, não é? Bom, e portanto, a batalha, que toda a gente conhece, pelo menos para ouvir falar dela, travou-se em Aljubarrota ao entardecer do dia 14 de agosto de 1385, ou seja, finais do século XIV. Contra todas as expectativas, os portugueses venceram, levando os castelhanos a uma debandada total. Depois de tudo a mexer, porque aquilo foi... Há livros que contam com pormenor como é que aconteceu, quem é que atacou primeiro, e aí o que é que aconteceu, não vamos perder tempo com isso, porque diz respeito à batalha. Não é? Claro. Para nós aqui só interessa... A padeira, não é? Sim. Então, o que é que diz assim? Vou ler, que é para não me atrapalhar. Ok. Conta a lenda que 7 desses soldados castelhanos, à beira de um ataque de nervos, se esconderam dentro do forno de uma padaria da região. Na fuga, deixando-nos cá... É claro que isto é uma lenda. Sim. Ninguém se vai esconder dentro do forno de uma padaria. Mas pronto. A dona da padaria chamava-se Brites de Almeida e, autêntica mulher de armas, saíra durante umas horas para ajudar os portugueses na batalha. Ao regressar, Brites deparou com uns indesejados hóspedes e matou-os um a um com a sua comprida pá de padeira. Correm muitas histórias em torno da figura de Brites de Almeida. Diz-se que era algarvia, de Faro. Feia como a noite dos trovões, forte como um touro, que tinha 6 dedos em cada mão e que vivera muitas aventuras e praticara muitas façanhas, incluindo a morte à espadeirada de um pretendente. Uau! Consta também que, andando a certa altura embarcada, foi feita prisioneira por piratas argelinos, mas conseguiu escapar e voltar a Portugal. O que ficou na memória popular foi, no entanto, a sua atuação em Aljubarrota. Todos os portugueses ouviram falar da padeira e a maioria pensa vagamente que foi ela que derrotou os espanhóis, tá? Que nesse tempo se chamavam castelhanos. Isso, sim. Saber. Mas, portanto, na mais decisiva de todas as batalhas pela independência nacional. E é verdade, não é? Isso, Aljubarrota realmente foi fundamental. Não é? Afinal, mesmo que a lenda corresponda a um facto real, o que é difícil, é verdade, Brites de Almeida matou apenas 7 castelhanos em fuga e amedrontados à medida que eles iam saindo cá para fora pela portinha do forno. Então, em comentário diz: o principal elemento iconográfico do brasão de armas da freguesia de Prazeres de Aljubarrota, uma das duas que formam a vila de Aljubarrota, é uma pá de padeiro. Ok, ficou assim perpetuado no coelho. Agora, porquê é que as pessoas inventaram? Quer dizer, neste caso, se nós tivéssemos perdido a batalha, eu percebia que o povo tivesse inventado um herói, não é? Sim. Mas não, quer dizer, foi a maior vitória das tropas portuguesas da história de Portugal. E mesmo assim, tiveram não sei muito bem como é que surgiu esta história, não é? Mas alguém se lembrou de criar esta história completamente... E uma mulher. Completamente inverosímil. Uma mulher com 6 dedos. Sim, imagine-se. Mas que era forte, era. E então a padeira de Aljubarrota, evidentemente que é uma figura de referência, não é?
Mas continuo a dizer, não havia necessidade, como dizia o outro, não havia necessidade, porque realmente a vitória estrondosa já estava assegurada, não é? Mas, porque, atenção, como eu disse, ela assim que soube da batalha, é o que diz ali, ela tinha saído para ajudar os portugueses, saíra durante umas horas para ajudar os portugueses na batalha. Não fosse essa meia dúzia ainda dar a volta à questão, pensava ela, com certeza. Não sei, mas ela não ficou em casa a olhar para o ar, não é? Quer dizer, ela e nem se escondeu. Não diz se levou a pá de padeiro ou não. Se levou a espada, mas é que ela foi lá a molhar a sopa nos castelhanos, não é? Lá no meio da batalha. Eu acho esta história uma coisa muito engraçada. Como todas as lendas é um bocadinho inverosímil, não é? Isto não faz sentido nenhum. É um cunho especial nosso português. Mas isto é esta situação de criar, com razão ou sem razão, criar heróis e heroínas, isto é uma coisa que acontece em todos os países. Sim. Eu falo nestas coisas aos meus alunos estrangeiros de português, a quem dou aulas, não é? E eles, de uma maneira geral... Dizem que também têm por lá. Vêm-me com histórias muito idênticas, não é? Portanto, de maneira que há uma necessidade absoluta, não sei muito bem porquê, mas há uma... Repito, se fosse perante um Estado uma situação negativa, eu poderia perceber, não é? Pá, ok, a gente perdeu, mas há aqui o coisa e tal. Mas não, ainda por cima isto está relacionado com a maior vitória que os portugueses, que as tropas portuguesas, comandadas pelo grande contestável do reino, Nuno Álvares Pereira, infligiram aos espanhóis, não é? Mais tarde houve outras derrotas. Sim. E não só com os espanhóis, basta falar das invasões francesas, não é? Bastante mais tarde, 400 e tal anos mais tarde, mas aí já foi outra conversa, aí já foi na Batalha das Linhas de Torres, não é? Que ainda existem lá, ainda se pode lá visitar, mas aí já foi com o auxílio dos ingleses, porque a gente nessa altura... altura a coisa estava muito complicada, estava o rei no Brasil... Sim. Enfim. A história era outra. A história era completamente diferente. E se realmente nós não tivéssemos acionado o tratado que tinha, o tratado do Windsor, tínhamos assinado, que é o tratado mais antigo da história europeia, e se os ingleses não tivessem vindo aí dar uma ajuda, tinha sido uma desgraça. Tinha sido complicado. E mesmo assim eles conseguiram chegar a Lisboa exatamente no dia seguinte à frota com o rei e a corte, cerca de 10 mil pessoas, não é brincadeira, não é? Terem partido para o Brasil. É daí, aliás, isso é outra coisa que a gente está a trazer aqui, é daí que vem a frase "ficou a ver navios". Pois é. Porque as tropas francesas chegaram a Lisboa e ficaram a ver navios, porque os navios já iam a sair da barra, portanto não conseguiram, porque a ideia era capturar o rei, porque o Napoleão tinha dito que, acabou-se, não é? Aliás, já tinha feito o mesmo em Espanha, não é? Sim. Em Espanha já estava sob o domínio de Napoleão, e o Dom João VI acabou por dizer, não, espera aí que eu já venho, e não teve comodas, não é? Foi para o Brasil. Mas há uma outra história, já há uma história muito engraçada, porque o Banco do Brasil, o celebérrimo Banco do Brasil, foi fundado pelo Dom João VI, quando ele lá esteve, não é? Portanto, ele chegou e fundou um banco, entre outras coisas, portanto, toda a corrupção que havia aqui passou para lá, não é? Portanto, mudou de continente, mas a coisa continua na mesma. Mas o senhor Dom João, o senhor El Rei Dom João VI, não é? Quando se veio embora, em 1821, ou seja, 16 anos à volta disso, depois de ter chegado, o que é que ele fez? Está bem, espera aí, mandou guardar na bagagem dele que todo o dinheiro do Banco do Brasil. Portanto, bom, bem, assim como quem diz, fui eu que o criei, sou eu que levo a grana, não é? E então, aquela malta toda que ficou lá no Rio de Janeiro... A ver navios também. Ficou com o banco vazio, porque o Dom João VI trouxe a massa toda para cá. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa... Estes episódios da monarquia portuguesa são uma coisa perfeitamente deliciosa. Dá muita história. Anota aí, Vitorino, daqui a mais algum tempo voltamos de novo a essas histórias. Mas este livro que eu tenho aqui tem um capítulo que se chama Lendas e como é que é?
mitos, lendas e mistérios. Não é? Uma data deles. E, portanto, Dá para ir partilhando. Dá para até ao fim do ano. Perfeitamente. Boa, gostamos disso. E ficamos a saber um bocadinho mais de história e atualizamos as nossas... Se o ouvinte quiser, o livro chama-se 365 dias com histórias da história de Portugal. E é de um autor chamado Luís Almeida Martins. Portanto, é uma história por dia. É uma história por dia, dividida em vários capítulos. Exato, não é? Sim. Figuras e figurões, guerras e batalhas, revoluções e conspirações, lendas e não sei quê, etc. Ok, e aqui é com o som e a história contada por Vitorino de Sousa que fica audível e que cada um lá em casa pode ouvir. Se quiserem. Da nossa parte, agradecemos muito. Até para a semana, Vitorino. Até para a semana, obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.